aqui na escola, no meu período no momento em que eu concluía o período de aula, já perto das 7 horas da noite mais ou menos, e eu estava me preparando para ir embora, eu me deparava com um grupo de alunos na porta da sala da diretora. Essa cena se repetia, assim, sempre o mesmo grupo e sempre no mesmo lugar, esperando para falar com a diretora da escola. E aquilo me chamou a atenção, eu fui procurar saber o que era, e aqueles jovens, eles estavam se mutilando, né? Isso me impactou muito, assim, me deixou muito mexido, né? Porque eu, além de ser professor, eu também sou pai, né? E comecei esse tema começou a ficar muito urgente para mim, assim, criar uma ação, fazer alguma coisa, né? E aí eu fiquei alguns dias, todo final de aula, e nós conversávamos sobre como é alguém que joga o jogo Baleia Azul, como se sente alguém que joga esse jogo. Possivelmente são jovens que são muito sozinhos, né? Tem poucas pessoas para conversar. E aí veio essa ideia de criar um grupo, formar uma turma pronta para facilitar conversas com pessoas que estejam vivendo diferentes formas de conflito, diferentes níveis de conflito. Então, quando o Roberto sentou comigo, que ele veio me passar, no primeiro momento eu já falei, vamos fazer juntos, né? Então, nós temos essa sala que está desativada de sala de aula. Aí eu preparei essa sala para ele estar reunindo os alunos. Aí ele foi em todas as salas, nos 3 períodos, conversar com os alunos e passar o que era o projeto. Ele falou que eles são facilitadores de diálogo, que ele ia fazer uma mini entrevista com a gente para saber o porquê a gente queria fazer esse projeto, o que a gente poderia aprender com esse projeto. Foi por livre e espontânea escolha, livre e espontânea adesão. Então eles já sentiram chamados mesmo para fazer parte de um grupo que ia estudar a temática do conflito e ia ajudar as pessoas que estivessem vivendo conflitos. A gente começou com a CNV, que é a comunicação não violenta, que tem 4 passos. Depois a gente foi acrescentando outros, que é a escalada do conflito, que ele mostra passos onde a gente vai chegando a cada vez que o conflito aumenta. Depois a gente veio com a escutativa, que é além de estar ali, escutar e mostrar para a pessoa que você está ouvindo de verdade. Então esses 4 passos da CNV transformados em perguntas ajuda a pessoa a entender o conflito que ela está vivendo, ter clareza do conflito, se liberar um pouco de julgamentos em relação ao que ela está vivendo, ajuda ela a identificar os sentimentos, a entender quais necessidades não estão sendo atendidas. A gente tem uma crença muito forte que é o poder que os facilitadores de diálogo, um grupo aparentemente pequeno de 20 pessoas, têm de impactar esse sistema como um todo, né? Toda a formação do projeto Facilitadores de Diálogo, ela tem um passo a passo, é apoiada numa abordagem chamada Pedagogia da Cooperação, que foi desenvolvida no projeto Cooperação, que é uma das instituições que eu trabalho, e ela tem uma das questões assim que eu gosto de ressaltar, é a possibilidade de criar ambientes, de criar atmosfera, onde as pessoas se sintam cada vez mais à vontade para ser quem elas são. A gente se formou e o professor deu esse botão pra gente usar na escola, e quando alguém precisar conversar, eles veem o botão e a gente poder ajudar eles. Então, tanto ele pode oferecer a conversa, como ele pode ser convidado para uma conversa. Então, a comunidade, sabendo que ele é um facilitador de diálogo, e aí um aluno vivendo essa experiência do conflito, sente que é importante conversar com o facilitador, ele pede uma conversa. De vez em quando é algo muito pessoal e a pessoa não consegue falar com um adulto, precisa falar com alguém da sua idade, que eu sou adolescente, eu sei. Eu, geralmente, quando vou falar algo, eu quero falar algo com alguém que me entenda, que tenha a minha idade. Esse conhecimento que eles acessaram fazendo a formação de facilitadores de diálogo, ele vai cair no sistema, né? Não vai cair na escola, né? Vai estar nessa rede complexa, né? Então, a experiência e os aprendizados deles não necessariamente precisa ter um professor cuidando disso o tempo inteiro, né?
Antes do projeto eu via o sentimento de empatia quase como uma besteira, como por que me colocar no lugar do outro se eu já tenho problemas demais? Depois do projeto eu vi que é muito importante se colocar no lugar de uma outra pessoa para você ajudar ela a se entender melhor, e isso também faz você melhor, porque quando você ajuda uma pessoa, você se autoajuda. Antes de começar com esse projeto, eu não entendi o lado das pessoas. Eu não esperava eles falar. Eu já tinha a minha opinião que importava. Então, o que eu mais vou levar é que eu tenho que escutar primeiro, para depois eu agir. Assim, com muita clareza, entendi que a escola, os professores, a escola a gente não conhece, muitas vezes os alunos que estão aqui com a gente, né? O potencial que eles têm, a história que eles têm, o coração que eles têm, os sonhos que eles têm. A gente fica preso nessa coisa de dar aula, entra e sai, e a gente não conhece, muitas vezes, os tesouros que a gente tem na escola, e são muitos, né? Gosto muito de vir pra cá, porque às vezes, quando começa, ele pergunta como que a gente tá. E se a gente estiver mal, ele vai perguntar pra gente o que tá acontecendo, e a gente sempre sai melhor daqui. A gente sempre sai, leve. É um projeto que fortalece as pessoas que tenham vontade, que tenham vocação a cuidar de outras pessoas. Por falar em vocação, eu acredito muito que a nossa vocação como seres humanos é cuidar de outros seres humanos. Acho que esse é um impulso natural nosso.